Olá pessoal, vamos ver agora como é que se monta um computador para render. Bom, para você montar um computador para render, você precisa ter os seguintes componentes: o processador, a memória RAM, placa de vídeo, monitor, gabinete, teclado, mouse, caixa de som, não esqueci nada, processador, memória RAM, placa de vídeo, monitor, gabinete, teclado, mouse e caixa de som. Bom, você precisa ter esses componentes. Só que para montar um computador para render, você tem que prestar atenção, dar uma atenção especial para 3 componentes. O processador, a memória RAM e a placa de vídeo. Esses 3 componentes são muito importantes e vão definir o desempenho de um computador quando ele estiver renderizando, tá? Bom, para você montar um computador que trabalha bacana, sem te estressar, travar toda hora, você tem que ter algumas configurações mínimas. Quando você compra processador, a memória RAM e a placa de vídeo, você tem que prestar atenção no seguinte: no processador, você tem que prestar atenção na frequência, na memória cache e no número de núcleos, tá? Um processador para um computador com essa solicitação para arquitetura, para render, né? Você tem que ter pelo menos mais que 2,5 GHz, tá? E uma memória cache acima de 3 MB e acima de 4 núcleos. O número de núcleos vai definir a quantidade de buckets. Buckets são aqueles quadradinhos que aparecem na tela do seu computador quando você está renderizando. Quanto mais daqueles quadradinhos, que são os buckets, quanto mais buckets tiver, mais rápido o seu render, tá? E a memória RAM. Memória RAM, você tem que ter pelo menos um armazenamento de pelo menos 16 GB, daí para lá. E esses 16 GB eu recomendo que você divida em 2 pentes de 8. Se fosse 8 GB, dividiria em 2 pentes de 4. E assim por diante. E uma memória RAM com uma frequência mínima de 1.600 MHz. Bom, e a placa de vídeo? A placa de vídeo, tá? Ela não interfere na velocidade do seu render, mas ela vai ajudar a sua viewport não ficar travando toda hora, né? É um inferno quando fica travando. Bom, nessa placa de vídeo, você tem que ter pelo menos de 2 a 4 gigabytes e uma largura de banda entre 192 e 256 bits. Então, essas são algumas configurações mínimas recomendadas para um computador para render. E uma outra questão, tá? Antes que pode surgir. Desktop ou laptop? O que é melhor para trabalhar com programas gráficos para arquitetura? Desktop. O desktop ele vai ter um desempenho superior que o laptop, porque o laptop é muito pequeno e a maneira como você junta os componentes, isso daí, pelo tamanho, vai interferir. Então, um desktop é melhor, você vai sentir que tem um desempenho superior a um laptop, embora não tenha a portabilidade do laptop. E a questão preço, um desktop com a mesma configuração de um laptop vai te sair mais em conta. E outra coisa, Windows ou Mac? Bom, a maior parte dos programas para arquitetura, eles usam o Windows, então eu recomendo que seja Windows. Eu sou super fã da Apple, mas
Para arquitetura, o Windows é a melhor pedida, tá? Bom, e quanto é que custa um computador com essas características? Gente, olha só, um computador com essas características, ele vai te custar completo, com monitor, com gabinete, com teclado, mouse, caixa de som, ele vai te custar em torno de R$ 6.000. É caro, mas é um investimento que eu acho que vale super a pena, tá? Então é isso.